Sabe onde pode comer bacalhau à petisqueira? Um arroz de sarrabulho, um suculento cabrito, uma deliciosa feijoada, um saboroso arroz de pato, um apetitoso lombo assado, uma tenra vitela estufada ou um irresistível polvo alagareiro? Sabe que na Petisqueira de Finses pode deliciar-se com frango no churrasco, costelinha e com as nossas sobremesas caseiras? Sabe que na Petisqueira de Finses a sua refeição é sempre acompanhada com bons vinhos? Petisqueira de Finses, takeaway, serviço de diárias e refeições à lista. Petisqueira de Finses, comunhões, batizados e outros eventos com preços excelentes para grupos. Petisqueira de Finses, Rua António Adão, junto aos Bombeiros da Trofa. São 9 anos nas 3 paróquias. Há um momento que tenho memorizado, que seja aquele que consiga eleger como um momento grande de 9 anos de vivência nestas comunidades? Talvez, se calhar, o momento que porventura me marcou mais durante estes 9 anos são aqueles momentos onde, aqueles abraços que nos demos no momento da perca, no momento da doença, no momento da desorientação. Esses são os grandes momentos que eu levo. São os grandes momentos, são esses. Há naturalmente uma pergunta que se deve fazer. Vai ter saudades da vivência nestas 3? Muitas. Durante as 3 Eucaristias de despedida, mostrou claramente no seu discurso que as 3 paróquias eram bastante diferentes, apesar da proximidade física e geográfica, que eram paróquias bastante diferentes. O que é que as distingue de umas das outras? São, cada uma é uma. Eu acho que isto eu fui dizendo inclusive, é quase como eu e a minha irmã, somos irmãos, com a mesma educação, somos completamente diferentes. E eu acredito que os meus pais nos amam da mesma maneira, mas de forma diferente, porque nós somos diferentes. E eu acho que às vezes as comunidades comparam-se muito. E ficam um bocado enciumadas com isto, com aquilo, com aquilo. Isso não deve acontecer. Isso é o princípio da destruição de uma família. E isso às vezes é o princípio da destruição daquilo que é a Igreja. Eu dizer São Amede, São Romão e Muro são completamente diferentes é respeitar. Porque um dos problemas hoje, não só às vezes na Igreja, mas também noutras coisas, é que queremos uniformizar tudo e esquecermos aquilo que é particular. São Romão tem particularidades únicas. São Amede, particularidades únicas. São Cristóvão, particularidades únicas. São Cristóvão tem defeitos únicos, assim como São Amede e como São Romão. E são características completamente à parte. Eu dou só este exemplo. São Romão tem 2 polos, por exemplo, de culto. São Bartolomeu e a Igreja. São Amede tem a Igreja. São Cristóvão tem uma Igreja também só. Só isso faz uma diferença grande. E são estas particularidades que eu acredito que, se forem respeitadas, permitem uma maior... É mais exigente para o sacerdote. Porque uniformizar é dizer assim, entra porco, sai chouriço e ponto final. Não, são diferentes, mas não são uma melhor do que ninguém. E a beleza delas está nisso. E eu pelo menos sempre assim vi, sempre assim percebi, e todas elas, as 3, têm uma beleza única, porque particularidades únicas. Das 3 Eucaristias, eu tive a oportunidade de estar nas 3, fiquei com a sensação que só uma é que lhe deixou os pinhos. Foi alusão a alguma coisa
É conhecido e sabido desde que se começou a falar da sua eventual saída, e é voz corrente de algumas movimentações em São Mamede do Coronado que estariam também a forçar essa eventual, não direi saída, mas ida para outras paróquias e deixar, nomeadamente, as paróquias daqui. Deixou alguns espinhos São Mamede em relação às outras? Todas as paróquias têm os seus espinhos. Eu particularmente quis simbolizar daquela forma em São Mamede, com a rosa e Senhora de Lourdes e o significado que tem a Senhora de Lourdes, porque de facto na parte final houve um espinho que me ficou bastante encravado e que não foi um mal entendido, foi acho que alguma desorientação por parte de algumas pessoas, mas contudo eu acredito também que neste tempo de pandemia, neste tempo de mudança, onde a mudança não estava para acontecer e depois aconteceu, eu penso que isso tudo acabou por ficar sanado, ainda que não resolvido por conversar, porque não houve mais conversa, mas pronto, leva um espinhozito, não posso dizer que não, mas não posso confundir a parte pelo todo. São Mamede é muito bonito, eu disse-o também na Eucaristia, São Mamede é muito lindo, de gente espetacular, contudo, a freguesia não tem donos, a paróquia não tem donos, e eu, enquanto sacerdote, mostrei sempre isso, e se calhar agora na parte final, algumas pessoas que pensam que são donos da paróquia, não sei, mas é como eu digo, não levo nenhum espinho atravessado. Esse pequeno espinho que diz que leva, tem a ver ainda com a voz também corrente, que só se começou a manifestar a partir do momento em que as duas paróquias de São Romão e São Mamede manifestaram aquele apoio e a doação que fizeram para o Hospital de São João. É daí que deriva esses espinhos? Não é daí. Não tem nada a ver com aí. Tem a ver com o facto de São Romão ter sabido primeiro que eu me ia embora do que São Mamede. É os ciúmes. Aquilo que falávamos há bocado, são ciúmes. Ciúmes de pessoas que às vezes não são capazes de perceber que as coisas não são assim. Quer dizer, eu sempre fui nomeado pároco de São Mamede, certo? Mas eu tentei ser pároco das 3 comunidades. Eu não era de ninguém, eu era das 3. E algumas pessoas pensavam sempre que, ok, é nosso, nós temos de ser primeiro. Foi tudo por causa disso. Eu tive o apoio porque na altura, quando falámos sobre a doação de 80 mil euros, pronto, agora fala-se muita coisa e tal, eu sei aquilo que nós recebemos, eu sei aquilo que me foi colocado em mãos, eu sei aquilo que a partir daí nós conseguimos e sei também que não tomei a atitude, ainda que o Conselho Económico seja um órgão consultivo, nunca fiz dele órgão consultivo, pelo contrário, São Cristóvão, São Mamede, São Romão, e nesta decisão perguntei a opinião a todos os elementos. E todos os elementos aplaudiram. E mais, e tenho gente em São Mamede Coronado que queria repor o dinheiro a determinada altura. Pessoas singulares, particulares, as pessoas gostaram muito do gesto. Agora, claro, falou-se isto, fala-se aquilo, porque depois fala-se de muita coisa, mas não podemos confundir. São Mamede é extremamente lindo, volto a dizer, e as pessoas de São Mamede são extremamente lindas. Mas não levo ninguém atravessado. Comigo está tudo bem, não há problema nenhum. Ontem no Muro disse que não queria sair e julgo que hoje, não sei se foi ontem ou se foi hoje, que ouvi dizer que à 4ª vez é que o Bispo do Porto conseguiu que saísse. Não queria sair porquê? Ou porquê é que vai sair? Não queria sair, vai lá ver. Nós somos seres de hábitos, ponto final. A mudança é necessária muitas vezes, mas também nos custa mudarmos, desinstalarmos. Aquilo que ainda hoje dizia, hoje e ontem nas homilias, desinstalar, é preciso desinstalar, é preciso sair, é preciso ir ao encontro. É bonito dizer, mas depois na prática desinstalar, num tempo de pandemia, não é simples. Agora, o Sr. Bispo, quando me falou, eu nem lhe disse que sim, nem lhe disse que não. Eu disse-lhe que ainda havia aqui projetos, mas que lhe sou obediente. Eu sou obediente, ponto. Nem tenho que dizer que sim ou que não ao Bispo. Acho que os padres que dizem que sim ou que não, eu coloquei-me e coloco-me nas suas mãos. Desde o dia 10 de julho de 2011, que me coloquei obediente à Igreja, ao Bispo, Dom Manuel Clemente e aos seus sucessores. Se eles entendem que neste momento eu sou mais preciso ali, eu sou padre da Igreja. Ponto final. Agora, custa sair quando nós ganhamos relações. Os padres não são máquinas. E essa coisa de dizer, o Sr. Bispo mandou-me para outra missão. Mandou. Mas, eu vivi aqui 9 anos, foi o meu primeiro grande amor, batizei, já comecei a comungar as crianças, fiz funerais, chorei, ri. Eu sou uma pessoa de sentimento. Aqui por trás do sacerdote há um homem que chora, que ri, que criou laços de amizade para a vida e é normal que me custe sair.
Agora, não sou daqueles que eu sou bispo, vou embora e depois ando aqui à volta a pedir às pessoas para fazer manifestações. Bem pelo contrário, e sabe disso, houve muita tentativa de muita gente a tentar fazer muita manifestação, muito isto, muito aquilo, e eu pedi a toda a gente, o seu bispo pediu e eu aceitei. Ponto. E as pessoas respeitaram. E eu agradeço isso. Nestes 2 dias foi feita referência a muito que aquilo, que enquanto que esteve nas 3 paróquias foi fazendo. O que é que não fez que se arrepende de não ter feito em termos de obra ou em termos de movimento? O que é que se arrepende de não ter conseguido fazer? Ou lamenta não ter conseguido fazer? Não conseguimos mais. Se repararmos, eu tive cá 9 anos. Ainda não fez 9 anos. Ainda vai fazer 9 anos em setembro. O primeiro ano não fui pároco. E o último ano praticamente não existiu a pandemia. Portanto, não são 9, são 7 anos. E em 7 anos, a obra física, que para mim é menos importante, mas foi muita nas 3 comunidades. Muita. Podíamos ter feito mais, mas é impossível humanamente a determinada altura. Se é que nós queremos, eu gosto de delegar, mas eu gosto de estar comprometido com as pessoas. Não é fazei e eu não estou à vossa beira, pelo contrário. Acho que eu, como pastor, tenho que estar ao lado da minha gente, caminhar com eles e sonharmos, construirmos e por aí fora. Há projetos em curso, aprovados pelo Sr. Bispo, pela Diocese, que vão continuar, se Deus quiser, a serem feitos. De facto, a Casa Paroquial de Samamed leva um bocadinho, gostava que ela ficasse pronta antes de me ir embora. E a requalificação aqui e o Salão Paroquial. O Sr. Bispo entendeu que neste momento era necessário esta mudança, só necessário noutra missão, nem melhor nem pior, necessário. Pronto, ok, vamos. Que desafio é que tem para esta nova missão? O desafio para a nova missão para Pedrouços, aquilo que me foi pedido foi para construir uma igreja, quer dizer, como sabemos que é uma necessidade, para substituir um senhor padre que já está lá há muitos anos, o Padre Augusto, e acima eu penso que também tem um centro social, também para tomar conta dele, e portanto, e também para criar uma certa... A igreja fala muito das periferias. Aquela zona é uma zona onde esbarra com um conjunto de periferias de muita coisa, não é? E é importante que a igreja esteja presente com força. E eu penso que a construção de uma igreja, de um templo, pedra, pode ser a oportunidade para revitalizar uma comunidade. Eu dou o exemplo, quando nós requalificámos aqui esta nossa igreja, foi uma oportunidade de eu conhecer muitas pessoas, foi uma oportunidade daquele bairrismo saudável, foi a oportunidade das pessoas terem aquele sentido de pertença e até deixai-me dizer, e até a igreja aumentou no que diz respeito a pessoas, nos movimentos, nas Eucaristias, porque foi muito importante esse momento. Foi o momento em que eu me dei a conhecer, e a construção da igreja em Pedrouços, que é uma necessidade, e vai ser uma realidade, se Deus quiser, com aquela malta que não conheço, mas deve ser espetacular, assim espero, é uma oportunidade, mais do que obra física, daquilo que envolve a própria construção. Nós olhamos aqui para a nossa igreja. Eu sei quanto é que nós gastamos. Nós gastamos aqui à volta de 170 e qualquer coisa mil euros na altura. Aqui. Em meio ano arranjamos o dinheiro. O que está aqui é cortejos. São horas de trabalho, de luta, de encontro, de gargalhada, de almoço, de jantares. Isso é que tem valor. É o povo, é o coração do povo que está aqui. E se eu conseguir fazer isso em Pedrouços, é também, de certa forma, revitalizar uma comunidade e, acima de tudo, a construção da igreja, que é uma necessidade neste tempo. Mas também eu não conheço muito da realidade, só a partir de agora é que vou descansar algum tempo e depois começar a pensar em conhecer a nova realidade. É também por isso que lhe custa ir embora, por não deixar esses projetos em que se empenhou concluídos, como disse há bocado. Não, Ana, eu acima de tudo, em São Mamede. Claro que gostaria de ter concluído, porque, pronto. Mas não é isso que me custa muito. Custa, e eu nunca pensei, porque é a primeira vez que estou a passar por sair, custa porque eu gosto das pessoas, não é? Mal seria se assim não fosse. Eu gosto das minhas crianças, gosto dos meus velhinhos, gosto... porque há história, porque esta gente é a minha família. É a minha família, quer dizer, eu não entendo o sacerdócio de outra forma. Se o sacerdócio for e servir apenas e só para celebrar Eucaristias e mandar meia dúzia de postas de pescada, desculpem a minha expressão, mas é aquela que eu gosto muito de usar, e distante, sem se dar, claro que isto que ocorre um risco muito grande. Às vezes até quem me estiver a ler ou a ver dizer aquele gajo tem a mania maior. Não, eu amo as minhas pessoas, eu amo a minha gente. E por isso custa-me a partir da próxima semana, já não vou àquele restaurante, já não vou àquele café, já não vou estar com aqueles... Isto é quase como um divórcio, deixai-me dizer assim, que é verdade. E é um divórcio, pronto, que não é amigável. Isso é o que custa mais. As obras, claro, podiam estar prontas, mas o padre que vier, o padre Micael neste caso, vai conseguir. Tem tudo encaminhado, tem gente do melhor, há dinheiro,
não há dinheiro suficiente, é preciso trabalhar. Há a autarquia, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia a colaborar e comprometidas também nos projetos. É trabalhar, é arregaçar mangas e trabalhar. Disse durante a homilia, e para terminar, será a partir da última pergunta que eu tenho, hoje fez também um batismo, acabou por ter um novo cristão na igreja, e disse que, apesar de todos os contratempos, ela fez questão, que queria que fosse hoje. Queria que fosse hoje para chegar à igreja, ou queria que fosse hoje para chegar à igreja pela mão do Padre Rui? Hermano, eu acho que é impossível nós dissociarmos isto. Eu acompanhei o percurso da Bia durante 4, 5 anos, não é? A Bia não foi batizada em miúda por opção dos pais, e bem, ok. Ela na faculdade é tocada por um movimento ligado à igreja, lá em cima, em Braga. A partir dali esse mesmo movimento encaminha para mim, embora eu já a conhecia de cá, porque ela já tinha vindo uma vez, mas depois foi, depois veio. E depois começa aqui um processo muito interessante. A Bia vinha todas as quintas-feiras à missa. Não podia comungar, fez todo aquele processo normal do catecumenato, preparação, eu ajudei-a no percurso, em Braga também, com esse movimento. E aquilo que mais me impressionou foi, de facto, nós na Vigília Pascal acabámos por não a batizar, por causa da pandemia não houve Vigília Pascal, estar marcado para o dia 26 de julho, que era o dia que eu, à partida, seria a minha última celebração, porque eu disse, agora escolhe um domingo. Pronto, então a sua última celebração. E depois eu disse, Bia, agora, então é no dia 9. É um testemunho grande. Primeiro, eu compreendo, eu acompanhei, ela fazia questão que eu estivesse, que a batizasse, ok, de acordo, mas ao mesmo tempo é a convicção dela. Eu não quero mais nada, eu quero ser batizada. Quero ser batizada. Eu acho que nós temos que, obrigatoriamente, enquanto igreja, olhar para estas Bias que andam por aí, que às vezes, se calhar, precisam de um pequeno toque. Não para ser sócias de um clube, não, mas por que não? E a Bia tem um percurso muito interessante, que eu tive o privilégio de acompanhar, e hoje o meu coração vai cheio, porque sei que conscientemente é cristã, batizada em Jesus Cristo, por opção. Acaba, na hora da saída, para além destas 3 paróquias, esteve ligado também a alguns movimentos no próprio Conselho da Trofa. Quando sai, sente que era um padre das 3 paróquias ou sente que era verdadeiramente um padre de todo o Conselho da Trofa, sem querer naturalmente ferir suscetibilidades dos outros padres e responsáveis por outras paróquias? Eu senti-me atenção, eu fui muito bem acolhido aqui na Trofa por toda a gente e fui convidado sempre para muitas coisas, como sabe, participei em Cobelas, em situações, em São Martinho noutras, eu penso que foi em quase todos os lados, mas sinto, quando vou a um lado ou outro, as pessoas que me conhecem, que falam comigo, procuram, sinto empatia, vamos dizer assim, muito acarinhado, em todo o Conselho, sim, isso não tenho dúvida nenhuma. Estive em casa estes anos, e isso acho que melhor não posso dizer. O povo da Trofa acolhe muito bem. Isso, vai ser um verdadeiro Santana Lopes, apesar de sair, vai andar por aqui? Não é o meu estilo, não é o meu estilo. Estarei disponível para esta malta sempre, porque uma vez responsáveis por alguém que cativamos, somos responsáveis para sempre, ex-Superrino, príncipezinho. Mas se há uma coisa que me caracteriza ao longo dos anos, eu já passei muitos sítios, Aldoar, Oliveira de Douro, Hospital de São João, eu quando deixo. E quem procurar? É, porque é preciso que as pessoas percebam que a seguir há um novo padre, e ele precisa de espaço para se estar a conhecer. E isso é a coisa pior que eu acho que se pode fazer a um padre novo que chega, que quer conhecer. Primeiro são as comparações, porque nós somos todos diferentes, com qualidades e com defeitos. E segundo, é eu andar aqui sempre a fazer aquilo que o impossibilita a ele de conhecer as pessoas. Eu disse a toda a gente foi, meus amigos, disponível para tudo, em Pedrosos. Aqui é este vosso pároco, quem eu respeito muito e que será muito melhor que eu, não tenho dúvida nenhuma. Claro que, inevitavelmente, ficarei ligado umbilicalmente a São Mamede, a São Romão e a São Cristóvão, mas não vou fazer sombra a ninguém. Aliás, para aquilo que dá para perceber, o Pedro Santana Lopes não ganhou muito com isso. É melhor cortar esta parte. Não, faz parte. Muito bem, meu caro. Esta proximidade que tem, que ele tenta sempre ter com os paroquianos, é essencial para um padre, na sua perspectiva? Completamente. Sem ela não faz sentido. É perigosa. E o Papa Francisco fala sobre isso. O Papa Francisco diz, eu prefiro padres, pastores, sujos, enlameados do pecado, porque assim corremos muito mais ricos, muita coisa. Mas ao mesmo tempo não tem nada a ver. É outro sabor, é outra... Eu vivo... Reparem numa coisa, isto é... Esta malta que me abraça, que me vejo, eu conheço as histórias das vidas deles.
Mas isto não é, eu não estou a valorizar, mas isto não é chegar a um funeral, por exemplo, tchau. Não, eu quero conhecer as pessoas, claro que isso é um risco muito grande. Expomos-nos mais, envolvemos-nos, e quando eu digo que me custa muito, é isto que me custa, porque eu sentia que fazia parte desta gente. E isso é talvez o ponto mais alto que eu possa ter desses anos todos. Eu sinto-me pertença, não é de todos, claro que não é de todos, mas a grande parte das pessoas. Sim. Crentes e não crentes.